Olá pessoal, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E sei que vocês estavam com saudade de mim, eu também com saudade de vocês, mas com essa pandemia a gente não pode se encontrar. Então, nesse terceiro bimestre resolvi fazer um pouquinho diferente e gravar as aulas de vocês e não colocar mais as videoaulas do YouTube. E aí a gente inicia esse terceiro bimestre com o capítulo 5 do livro, que são as regras de acentuação do espanhol. E aí eu vou virar aqui minha câmera para a gente estudar uma a uma as classificações e quando elas são acentuadas, ok? Então vamos lá. Primeiro nós temos a nossa oxítona do português, que em espanhol é agudas. Então as oxítonas do português elas são chamadas de agudas. E aí como que a gente identifica? A sílaba tônica ela é a última sílaba, ok? Então olha lá no exemplo, autobus, vagão. Então a última sílaba é a sílaba tônica. Depois a gente vai ver quando que nós devemos acentuá-las. Depois das agudas, que são as nossas oxítonas, nós temos as lhanas. Lhanas são as nossas paroxítonas, e aí a sílaba tônica dela é a penúltima na posição. Então, quando a penúltima sílaba for a tônica, nós classificamos ela como lhanas, que é a nossa paroxítona. E aí, depois nós temos em espanhol esdrújulas, que são as nossas proparoxítonas. Como que a gente identifica se elas são proparoxítonas? No caso espanhol, esdrújulas. A sílaba tônica é a antepenúltima. E em espanhol existe mais uma classificação que não existe em português, que é a chamada sobresdrújulas. Sobresdrújulas é a anterior à antepenúltima na posição, ok? E aí vamos lá as regrinhas agora. Então, como eu falei para vocês, as agudas, que são as nossas oxítonas, elas são a que tem a última sílaba tônica. E aí quando que nós iremos acentuá-las? Todas as palavras agudas, que são as oxítonas, terminadas em N ou S. Então, se a palavra tem a última sílaba tônica terminada em N ou S, eu vou acentuar. Exemplo ali, ó, autobus, por que eu acentuei? Porque a sílaba tônica é a última, terminada em S. Então, segue a regra, acentuo. Bagon, também a sílaba tônica é a última, terminada em N. E se for terminado em vogal, também nós devemos acentuar. Exemplo, café, mamá, papá, sofá. Então, todas as palavras agudas, que são as oxítonas, terminadas em N, S ou vogal, são acentuadas. Em contrapartida, as lhanas, que são as nossas as nossas paroxítonas, elas são acentuadas com a exceção das regras da aguda. Então, se lá é acentuada com vogal N e S, aqui nas lhanas, as paroxítonas, elas são acentuadas as que terminarem em consoante que não seja o N e o S. Então, exemplo ali, ó, mástil, futebol. Então, a penúltima sílaba sendo a tônica, ela é acentuada por quê? Porque ela é terminada em consoante, desde que a consoante não seja nem o N e nem o S. Esdrújulas é a mais fácil, igualzinho em português, é a nossa proparoxítonas, todas elas são acentuadas. Então, olha lá, helicóptero, outra palavra, transatlântico. Então, se for a antepenúltima, a sílaba tônica, todas elas têm que ser acentuadas. E aí aparece a nossa esdrújulas. Esdrújulas são nossa proparoxítona também, no português não existe, mas aqui existe uma quarta sílaba de trás para frente que deve ser acentuada também. Todas elas se acentuam. Então, resumindo, agudas, que são as oxítonas, sílaba tônica, a última na posição. Lhanas são as paroxítonas, penúltima na posição. Esdrújulas, proparoxítonas, antepenúltima posição. E sobre esdrújulas, que é a nossa proparoxítona, que não existe no português, ok? Vou abrir aqui para vocês verem toda a regra.
E aí eu peço depois para vocês anotarem essa regrinha, mas vocês também podem dar uma olhada no livro, na página 33, logo no início do capítulo, tem toda a explicação sobre essas sílabas tônicas do espanhol, ok? Fora isso, eu peço para vocês fazerem anotação também no caderno e num outro arquivo eu passarei atividades para vocês do livro e uma atividade extra, ok? Espero que vocês tenham entendido. E aí, semana que vem nós não temos aulas de espanhol, só daqui a 2 semanas. Então façam os exercícios com bastante amor e carinho e até a próxima semana, se Deus quiser. Um abração, fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, tchau.